Bom dia a todos vocês. Para quem não conhece, eu e a G, nós somos professores do Vila Prel, né? Eu não sei, acho que no caso aqui que eu estou vendo, eu não sei quem é que era do Vila Prel, na verdade, porque a gente só deu uma aula esse ano lá na sala, né? Enfim, talvez tenha gente do Rio Pequeno também, que não conhece a gente, mas quem é do Vila Prel vai lembrar. Eu tinha cabelo, no caso, na época, tá? Talvez eu seja Falando nisso, ficou um muito pouco bom seu diferente. cabelo. Valeu, cortei em casa mesmo. Então, vamos começar a aula, tá? Essa aula aqui é muito, muito importante, não é só porque é a nossa aula, tá? Mas é porque ficou muito bom de verdade. A gente deixou muito sintético e eu acho que vocês vão conseguir retomar bem a vida no segundo semestre. Então, vamos embora. Tá, então vamos lá. Teve alguns probleminhas de design que eu acabei de ver do Canva, mas isso não atrapalhou a apresentação. Então vamos lá, gente. A gente vai pular logo para os finalmente, né? Na aula da Vila Pro a gente costumava fazer uma introduçãozinha, um pouquinho mais com analogia e tal, mas aqui a gente, como é uma revisão, a gente vai bem direto ao ponto do que é uma redação dissertativa argumentativa, que é o que o Enem pede, tá? Especificamente esse tipo de redação, esse tipo de texto, na verdade, tá? Então, como que é o formato de uma redação dissertativa argumentativa, que é sempre o mesmo formato, tá? Então, na sua redação que você vai construir no seu texto, né, a partir de um tema que o Enem te dá, geralmente uma problemática, pode ser intolerância religiosa, pode ser respeito aos direitos humanos, pode ser violência contra a mulher, enfim, todo ano tem um tema do Enem. Então, qual que é a estrutura? Então, toda a redação dissertativa e argumentativa no Enem tem que ter tese, desenvolvimento e proposta de intervenção nessa ordem, não pode ser invertido. É nessa ordem de texto. Tá? Isso aqui que eu estou começando a abordar no primeiro momento é uma questão estrutural, da estrutura do texto. Tá? Então, a gente vai desenvolver mais esses três tópicos mais de início. O que, que é a tese? Tá? Então, a partir do tema, da problemática que o Enem te dá, você vai pensar criticamente em relação àquele tema e você vai defender um ponto de vista seu, tá? A partir daquele tema. Tá? Ou seja, você vai ter que tomar uma posição à frente daquele tema. Tá? Desenvolvimento. Então, depois que você viu o tema, você tomou um partido em questão daquele problema. Ou seja, você defendeu o seu ponto de vista no desenvolvimento, você vai ter que argumentar, ou seja, você vai ter que provar por A mais B, tá? De diversos modos, que a gente vai explicar como, você vai ter que provar o seu ponto de vista, que o seu ponto de vista está certo, tá? Por fim, você tem a conclusão, que no Enem é a proposta de intervenção, tá? Conclusão é uma coisa universal em redação dissertativa argumentativa, que também é no Enem, só que no Enem tem uma coisinha a mais, que é só do Enem, que é a proposta de intervenção, que você vai ter que elaborar uma sugestão de como intervir naquele problema para você intervir na sociedade mesmo, tipo, do ponto de vista que você está e dos mecanismos que a gente tem, mecanismo institucional, por exemplo, né, que a gente tem, que a gente possa ajudar a amenizar esse problema. Tá bom? Então a gente vai desenvolver tudo isso. Isso. E para É com começar, a você. gente vai falar sobre a estrutura básica da redação e começando pela introdução, claro, que é onde o seu texto vai começar. É importante falar que isso que a gente está falando, ele é mais voltado à redação do Enem, do vestibular do Enem. Então, vamos lá. A introdução, ela basicamente você tem que introduzir o tema e depois colocar as teses. Para você introduzir o tema que você vai trabalhar, você pode fazer de várias formas. Dentre essas, tem essas quatro que eu coloquei aqui, que são citação, uma declaração, uma definição e fatos históricos. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está falando de um tema sobre reforma agrária.
essa é a proposta de redação que o Enem te deu. E você vai ter que escrever sobre isso. Para você começar, você pode começar com uma citação. Então, você pode ir lá e colocar, segundo o autor tal, a reforma agrária, pipipi, papapá. Você também pode fazer uma declaração, ou seja, você pode já começar colocando lá o seu ponto de vista, falando, a reforma agrária, ela é boa porque isso. Você sempre tem que explicar quando você fizer uma afirmação. Então, se você afirmar algo, você tem que justificar esse algo para não ficar solto no seu texto. Você pode começar com uma definição também. Essa é uma forma, eu acho que é uma das formas mais fáceis e ela assim garantida, sabe? É um jeito muito bom de começar. Você definindo o que é aquele tema que foi proposto. Então, a reforma agrária, ela visa a separação de terras, pipipi, papapó. Então, você pode começar definindo o que é aquilo, para depois apresentar suas teses. E você também pode começar por fatos históricos. Então, você pode falar, por exemplo, a reforma agrária, essa ideia teve início no ano tal, a partir da emenda tal. Então, assim, você pode dar todo um contexto Ô, Gê, histórico daquele problema. Pode falar, Lu. desculpa interromper. O Rafa tá falando aqui que ele não tá conseguindo te ouvir direito. Tá pra todo mundo esse problema? Ou só Pra pro mim tá Rafa? também. Não sei. Tá pra vocês também, gente? Calma aí. Eu vou tentar colocar o fone pra ver se eu... Ih, será que é o meu que tá com barulhão? Eu vou deixar o meu no mudo, tá? Você acha melhor recomeçar, Gê? Acho que é Vocês mais estão legal conseguindo desse ouvir assim, jeito. gente? Nossa, tá bem melhor. Calma aí, mano. Eu acho que é a minha janela que tá ventando aqui, porque eu moro em prédio e, tipo, fica o vento entrando e Tá, eu fazendo vou deixar no aquele mudo som também. chato. Tá bom, beleza, melhorou, né, gente? Qualquer coisa pode falar, tá? Então, vamos lá. Eu vou tentar refalar rapidinho para vocês poderem pegar tudo. Então, como eu tava falando sobre a introdução da redação, existem formas que você pode começar o seu texto. Uma das formas mais usadas são essas 4 aqui que eu coloquei, que são citação, declaração, definição e fatos históricos. Então, você pode começar citando o autor e aí fazendo uma analogia do que esse autor disse com o tema que foi proposto. Você pode declarar alguma coisa, então você pode já começar dando a sua opinião, falando, como eu estava falando do exemplo da reforma agrária, se esse fosse um tema, você pode falar, a reforma agrária, ela é boa, e aí você pode, e logo em seguida você tem que justificar o que você disse, né? Sempre que você afirma uma coisa, você tem que justificar, para essa coisa não ficar solta no meio do seu texto. Você pode começar definindo também, então você pode falar, por exemplo, reforma agrária, ela é isso, dando uma definição mesmo para poder contextualizar a tema dentro do seu texto. E você também pode começar através de fatos históricos, dando uma contextualização histórica. Então você pode falar, por exemplo, a ideia da reforma agrária, ela se iniciou no ano tal, por causa da ideia tal, e aí depois começar a dar mais estrutura ao seu texto. Então, essas são formas que você pode começar, assim, logo de cara. Logo depois que você faz essa introdução sobre o tema que você está falando, você tem que apresentar suas teses. Isso tudo no parágrafo da introdução, tá, gente? É importante lembrar que isso é um parágrafo só e é o primeiro parágrafo do seu texto. E aí, depois que você deu essa introdução, você tem que colocar as suas teses. O que são as teses? As teses, elas são a sua opinião, o seu ponto de vista, porque na redação dissertativa argumentativa, você tem que tomar um ponto de vista, tomar um lado sobre aquele tema. Então, se fosse reforma agrária, você teria que falar se você concorda ou não concorda. É muito importante que você tome um lado, não fique em cima do muro, sabe? Porque você tem que mostrar que você sabe argumentar ao seu favor e pode convencer o leitor. No caso, o corretor, né, que vai corrigir a sua redação. Então, as teses, você vai colocar lá o que é a sua opinião,
E mais tarde, você vai, na parte do desenvolvimento, você vai argumentar a favor das teses que você colocou. E é importante falar que as teses, você tem que colocar elas na ordem que elas vão ser desenvolvidas no texto. Então, se você falou primeiro da tese 1 e depois da tese 2, na hora do desenvolvimento, você vai separar os parágrafos. Então, o segundo parágrafo, depois a introdução. O segundo parágrafo vai ser sobre a tese 1, que você colocou lá, e o terceiro parágrafo, no caso, vai ser sobre a tese 2. Então, você sempre coloca na ordem para o seu texto ficar bem organizado. A gente já colocou lá na aula 1, foi um PDF que a gente mandou lá, depois a gente pode reenviar para vocês. Mas a gente colocou lá um exemplo de texto de redação nota 1000, e que o escritor dessa redação nota 1000, ele faz exatamente isso. Ele coloca a tese na ordem que ele vai desenvolver mais tarde no texto. Uma dúvida muito comum é sobre o título. Então, mas e o título? Lu, pode passar, por favor. Então, o título. Na redação Enem, o título ele não é obrigatório, então você coloca se você quiser, para poder dar um charme a mais na sua redação, mas ele não é obrigatório. Se você não tem ideia do que colocar, é bom não colocar, não precisa se arriscar, sabe? Porque não vai mudar nada na sua nota se você não colocar. Eu, por exemplo, tenho um problema muito grande com títulos, então, assim, pra mim, quando não precisa colocar, eu não coloco. Mas isso, nos outros vestibulares que vocês forem fazer, vai estar explícito lá nas regrinhas da redação. Tipo, essa redação exige o título ou não exige o título. É sempre bom ler as regrinhas que estão falando lá. Por exemplo, na redação da FUVEST é obrigatório o título, da Unesp é opcional também, e no Enem, como eu falei, é opcional. Vamos lá. Tem algumas dúvidas sobre o título. Depois do título, a gente coloca ponto final. Se o título for uma oração, a gente coloca. Se o título for uma expressão, não precisa colocar. Podem olhar o exemplo ali. Exemplo de oração e exemplo de expressão. Então, você está vendo, uma oração é quando tem o sujeito, o verbo e o predicado. Nesse caso, que é uma frase, né? Você não precisa colocar, quer dizer, você precisa colocar o ponto final. E no caso de uma expressão, você não precisa colocar. As palavras do título precisam ser escritas com inicial maiúscula. Se for uma oração, não precisa, e se for uma expressão, precisa. E depois do título, se deixa uma linha em branco, se eles oferecerem um espaço para você deixar uma linha em branco, aí tudo bem. Mas se eles te derem 30 linhas certinho, você não precisa deixar um espaço, tá bom? Se vocês quiserem tirar um print dessa tela, ou então depois a gente vai enviar os slides para vocês poderem ter isso tudo certinho. Eu vou ver, tem uma dúvida aqui no chat da Milena. Ela perguntou: tem muita diferença na estrutura da redação do vestibular Enem para os outros vestibulares, como FUVEST, Unicamp, etc. Então, tem algumas diferenças sim. Entre Enem e FUVEST não tem tanta, porque os dois eles pedem uma redação dissertativa argumentativa. Então, é essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. A única diferença entre a redação do Enem e FUVEST é que no Enem, no último parágrafo, você tem que apresentar uma proposta de intervenção. Essa proposta ela é uma receitinha de bolo, então você tem que ter alguns tópicos essenciais que não podem faltar na redação Enem, na conclusão, que é a proposta de intervenção, que é uma forma de combater o problema que foi apresentado. Já na redação da FUVEST, o último parágrafo, ele não pede uma proposta de intervenção, ele pede uma reflexão filosófica. Então, no final, você tem que, como se você não precisa colocar uma forma de resolver o problema, você só tem que fazer uma reflexão sobre como aquele problema afeta o mundo. Então, algumas pessoas acham mais simples, outras não, mas você tem que fazer uma reflexão. No vestibular da Unesp é a mesma coisa que o da FUVEST, igualzinho, e o vestibular da Unicamp, ele varia bastante, porque não é todo ano que eles pedem uma redação dissertativa argumentativa. Às vezes eles pedem para você fazer uma carta, às vezes eles pedem para você escrever um baixo-assinado. Então, assim, não tem. Eu sugiro que vocês pesquisem modelos de redação da Unicamp sobre temas que já caíram, porque eles pedem tipos diferentes de texto. Tanto que ano passado, se eu não me engano, um dos textos foi um podcast. Então, assim, tinha que fazer um roteiro de podcast como redação.
Então, é um pouco diferente da Unicamp. Tem que fazer o que eles te pedirem lá na hora. Por isso que é bom conhecer tipos diferentes de texto. Mas o do Enem, FUVEST e Unesp é esse modelo de dissertação argumentativa, redação dissertativa argumentativa. Pode passar, Lu. Milena, não sei se eu sanei sua dúvida, mas se você tiver mais alguma dúvida, se não foi isso, você pode mandar de novo, tá? Pode ir, Lu. Tá, joia. Só reforçando uma coisinha também. Dos textos que a gente corrigiu, né, na época que a gente fez as aulas e tudo mais, teve muito problema com paragrafação, tá? Então, assim, essas 3 divisões que a gente contou para vocês que formam uma redação dissertativa argumentativa, cada uma é dividida em parágrafos, tá? Não pode esquecer disso. Então, tudo que a G falou até agora sobre introdução e tese é no mesmo parágrafo, tá? Como que se faz um parágrafo? A gente sabe como se faz, né? Que tem que dar um espacinho com o dedinho assim, ó, na linha que vai começar, né? Escrever num bloco só. E quando você quiser terminar o parágrafo e pular para outro, ou seja, quando você acabar a sua introdução e quiser ir para o desenvolvimento, ou acabar o desenvolvimento e ir para a conclusão, você vai botar o ponto final, e se a linha ainda não tiver acabado, você não pode recomeçar outro parágrafo na mesma linha, tem que ir para de baixo, fazer o dedinho, né, o espaço com o dedinho, que eu digo, né, que é assim no caso, você faz assim na linha, ó, que vai dar um espacinho e você começa aqui, tá? Lembrando que, enfim, o desenvolvimento não precisa ser necessariamente um parágrafo, depende de quantos argumentos você tem. Enfim, tá bom. Tá, então a gente vai para o desenvolvimento agora. Então, apresentado a introdução, se define os pontos de vista, agora você vai ter que provar que o que você está, né, por que você está certo, aparentemente. Tá, então o desenvolvimento de uma redação ou argumentação, tanto faz, é o mesmo nome, tem 3 pilares essenciais, que é coesão, coerência e fonte. Tá? Então vamos começar com fonte, tudo bem? Então o que seria a fonte? Então a fonte é onde você vai pegar os elementos que você precisa para argumentar. Você vai pegar isso na hora da redação? Não. Você vai pegar isso ao longo do ano com os seus estudos, lendo jornal, ouvindo bons podcasts, que está na moda podcast agora, enfim. Tendo boas informações, lendo bons livros, tá? Porque quando você chegar na redação, você vai ter boas fontes. Então, aí, ó, eu coloquei uma listinha aqui de cima para baixo, né? Vai da ordem de fontes de argumentos que são mais interessantes, tá? Para os que são menos interessantes, tá? Então, vamos começar. Dado estatístico. Dado estatístico, dá para eu contrariar? Não dá. Então, se você usar bem, de forma coerente, dado estatístico, não tem erro, não tem... É o dilema, contra fatos no argumento. Ideias de autores renomados, também é excelente. Tá? As pessoas valorizam muito quando você usa, inclusive para erudição, né, que erudição é uma coisa que é importante no Enem, na FUVEST, mas na FUVEST. Mas a erudição é interessante porque significa que você tem um bom repertório, tá? Então, você usar um autor, isso que eu quero dizer no final das contas, você usar um autor interessante, um filósofo, falar sobre Sócrates para provar seu argumento, usar Platão, usar Michel Foucault, que também, assim, por Enem não precisa ser um autor assim, né? Isso é mais para FUVEST. Mas você usar um autor, pelo menos, sei lá, no Enem é uma boa você usar os gregos, que é Platão, Aristóteles e Sócrates, para provar seu argumento, é uma coisa que, assim, sem erro, você vai ter uma boa nota nessa parte de argumentação. Aí, em seguida, vem grandes obras literárias, tá? Isso daí vocês vão ter com certeza, porque vocês já têm que ler algumas obras literárias para fazer o Enem, evidentemente. Né? Então, grandes obras literárias no sentido que de fazer analogia da situação com o que se passa em grandes obras literárias, ou você usar
da mensagem que a grande obra literária passa para o leitor, você usar também como argumentação no seu texto, tá? É um pouquinho, ainda entra um pouquinho em ideia de autores renomados, porque também são autores renomados, né, que você tem que tirar. Enfim, tá? Depois disso, a gente vem para texto de apoio. Tá? O texto de apoio, ele tá lá para te elucidar algumas ideias. O que eu quero dizer com elucidar? Ele tá lá para te inspirar, tá? Mas nunca é recomendado você usar integralmente o que está lá no texto de apoio, né? Para usar na argumentação do teu texto, tá? Inclusive o texto de apoio também é chamado de texto motivador, tá? Que pelo próprio nome já diz, é para motivar e não para servir de fonte para o seu texto. Mas, eventualmente, você pode usar, tá? Mas não é uma boa, não é excelente, né? Mas também não é ruim. É mais ou menos, você vai ficar ali na argumentação rasa, que provavelmente muita gente vai usar também. Pensamentos próprios. Isso é perigoso, tá? Porque, ao contrário dos grandes pensadores, a gente muito bem pode cair em contradição, tá? Vai ser difícil a gente invocar o Aristóteles no meio da prova. Então, a gente pode sim tentar fazer pensamentos próprios que tenham uma coerência lógica. Calma aí, Rafa, já respondo. Só para terminar o raciocínio. Tá? Então, os seus pensamentos próprios podem ter falhas de argumentação. Tá? Mas, usar pensamento próprio é só em último caso, de verdade. Tá? Porque é uma coisa bem instável. E por último, falácia. Falácia é mentira. Tá? É óbvio que você não pode mentir na redação. É proibido, se você foi descoberto, você perde aí um quinto da pontuação, com certeza. Tá? Vou tirar a dúvida do Rafa. Esse texto de apoio é aquele que eles mesmos dão, certo? Isso é o que eles dão na folha do Enem mesmo. Exatamente, é isso aí. Ah, o seu Fabrício, meu Deus. Foi mal. Fabrício, perdão. Tá? Agora vamos para os outros dois pilares do desenvolvimento. Um é coesão e outro é coerência. Tá? Coesão e coerência, na verdade, é essencial para todo o texto, mas para o desenvolvimento, mais ainda. Tá? Porque se você não tiver um bom domínio de coesão e de coerência, no desenvolvimento principalmente, esquece, você não vai conseguir fazer o desenvolvimento barra argumentação do seu texto. Tá? Então, vamos ler rapidinho o que é coesão. Então, coesão é a relação entre as partes do texto de tal modo que, juntas, criam um nexo, uma sequência de ideias de forma fluida e não confusa. Então, coesão se trata da forma que você escreve as ideias e não das ideias em si. Tá? Então, se trata, de uma maneira bem chula, se trata de não escrever de uma forma confusa. Tá? Articular bem as ideias entre as ideias. Tá? Trata-se da forma do texto. Escrito assim é meio confuso, mas eu vou mostrar um exemplo que vai elucidar na hora o que estou querendo dizer. Coerência. Tá? Então, a coerência não se trata agora de como as ideias estão dispostas, mas sim sobre as ideias em si. Tá? Então, a relação lógica e não contraditória entre as ideias que condizem com a realidade. Ou seja, quando eu falo para você, você está sendo incoerente, quer dizer que você não conseguiu provar o seu ponto de vista, que o seu ponto de vista é errado e que ele não condiz com a realidade, como as coisas realmente são. Tá? A coerência é fácil de você entender, eu imagino. Tá? Se não for, você diga. Mas, sim, coerência é uma questão assim de você dizer coisas que são factíveis, por exemplo, eu dizer que o céu é laranja, e coisas não factíveis, dizer que o céu é laranja, e isso é uma coisa incoerente, uma coisa coerente fala que o céu é azul. Tá? Vamos para a coesão. Tá? Vamos voltar para a coesão, porque agora eu vou dar um exemplo, tá? Na forma prática, visual. Por que a coesão é importante? Agora, eu preciso de algum voluntário para ler esse slide aí. Alguém se candidata? É rapidinho, gente. Vocês não vão passar vergonha, não. Tá? É só para vocês entenderem na prática o que é coesão e por que é importante.
Sim, não precisa nem abrir a câmera, pode só falar. Eu posso ler, É. então. Uhum. Ah, Vai, Milena. Eu acho que a Cal queria ler, né? Pode ler se quiser, Cal. Pode ler, beleza. gente. Nos tempos mais remotos, a igreja predominava e era dotada de todo conhecimento. E conhecimento na época era poder, porém a igreja não permitia que o povo, a sociedade, desenvolvesse a ciência, era seu todo. Assim que fosse contra a igreja, sofria suas punições. Se deu a necessidade de criar e elaborar várias ciências, deixar e ser superada a visão da teologia para avançar em uma ciência positivada, ou seja, não se usar apenas a teoria, passar a utilizar a prática, ou seja, positivado, tendo como verificar experimentalmente em relação a outra ciência antiga. Cauane, você entendeu alguma coisa? Não. Alguém entendeu alguma coisa? Assim, dá para você entender mais ou menos o que ele quer dizer, mas não dá para entender. E não é questão, não, porque é um conceito difícil. Não é não. Tá, e eu vou provar para vocês que não é, porque eu vou mostrar o exemplo, a reescrita disso agora. Mas não faz sentido o que está escrito aí, não porque a ideia seja errada, tá? Mas é porque o cara não soube escrever, isso é um exemplo real, tá? Foi tirado de uma redação real. O cara ou a moça não soube escrever, não soube organizar as ideias de maneira clara. Isso inclui tanto na ordenação das ideias, quanto nos instrumentos gramaticais que a pessoa tem que dominar minimamente para conseguir escrever um texto coesivo, um texto coeso. Tá? Então, uso de vírgula, uso de ponto final, tá? Uso de dois pontos, uso de... Sempre esqueci o nome, o tracinho, né? Esqueci o nome do tracinho. Travessão. Travessão, parênteses. Isso a gente, inclusive, ensina tudo na aula, tá? Eu vou passar para vocês depois. Tem uma aula só disso, aula escrita, tá? Postilão, e tá tudo lá. Tá? Isso é extremamente importante, tá? Inclusive tem erro aqui, ó. Tem erro até gramatical, né? E greca. Aqui tem visão da teologia, que é teologia, na verdade, né? Enfim, erro de vírgula, você percebe também, ó, que não tem um ponto final nesse texto. Tá? Isso é muito grave. Tá? Por quê? Porque coesão também insiste em que, entre as ideias que você está propondo, tenha, dentro do parágrafo, tenha que ter conclusão das ideias. Então, supondo que, sei lá, ele quis expressar uma ideia da primeira linha até a terceira e depois é que eles pular para outro ponto, tá? Ele deveria ter usado um ponto final para mostrar para o leitor que, olha, eu terminei essa ideia, agora eu vou começar outra, tá? Mas as duas têm uma coisa a ver com a outra. Mas só para falar assim, olha, eu concluí isso aqui, tá? Eu dei o desfecho. E agora eu vou prosseguir com outra coisa que tem a ver com a coisa de trás, mas que é outra coisa, tá? Então isso é muito importante. Agora, exemplo positivo. Reescrita disso aqui. Tá? Cauane, lê aí. Please. Leio. Antigamente, a igreja possuía o monopólio do conhecimento e impedia o desenvolvimento científico por meio de punições. Uma vez superada a visão teológica, tornou-se possível o avanço das ciências positivadas baseadas em experimentos. Pronto! Olha, 4 linhas. Dá até um alívio. Né? Pois é, 4 linhas, gente. Economia de linha é muito importante em redação. Muito, porque tem 30. Tá? E 30 é muito pouco. Vocês vão perceber que 30 é muito pouco. Tá? Eu lembro até hoje, no 8º ano, quando eu falei para minha professora, eu não aceitava que era só 30 linhas. Eu falei, olha, professora, a minha criatividade vai muito mais que 30 linhas. E ela falou, não tô nem aí, é 30 linhas. Então, assim, sabe, tem que se organizar para isso também. Entendeu? E dá para encaixar, tá? Não era... as 30 linhas não são injustas. É você que tem que se preparar melhor para enfiar suas ideias ali dentro, tá? Então, olha, em 4 linhas,
você conseguiu fazer praticamente um parágrafo de argumentação super sintético, organizado, ao invés disso aqui, tá? Essa é a grande sacada da coesão. Boa. Então, agora que vocês já viram como é que faz o primeiro parágrafo, que é a introdução, os parágrafos do meio, que são de desenvolvimento, a gente vai ver o parágrafo final, que é a conclusão. A conclusão é uma coisa que muita gente tem dúvida, principalmente no Enem, porque eles pedem coisas muito específicas. Mas, assim, é uma receitinha de bolo, super fácil. É só você decorar que você precisa desses 5 itens que não podem faltar. E se você colocar esses 5 itens na sua conclusão, pronto, você já consegue, assim, pelo menos metade dos pontos na parágrafo de conclusão, né? Ficou meio bugadinho aí na apresentação, mas quando a gente mandar para vocês vai estar certinho. E eu vou ler também, né, claro. Então, o que você precisa fazer na sua conclusão é a proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? A proposta de intervenção nada mais é do que um jeito de você superar aquele problema que foi apresentado durante toda a sua redação. Então, durante toda a sua redação, você falou que existe um problema, você falou o que você acha desse problema, você falou, você argumentou sobre a sua opinião desse problema, e agora você tem que falar qual é uma saída, uma forma, pelo menos, de resolver ou de amenizar o problema que foi apresentado. Então, na sua proposta de intervenção, você tem que ter 5 itens. Você tem que ter o agente, a ação, a finalidade, o modo e meio e o detalhamento. Isso tudo no mesmo parágrafo, tá, gente? Que é o parágrafo de conclusão. Então, o agente, o que vai ser o agente? O agente é quem pode resolver ou amenizar aquele problema. Geralmente, nessa parte do agente, são usados órgãos públicos mesmo. Então, a gente vai ver mais para frente no próximo slide um exemplo, né, de uma conclusão. E geralmente são usados órgãos públicos, ou seja, a Secretaria de Educação, Ministério da Educação, Secretaria de Trânsito, enfim, Secretaria do Meio Ambiente, o que tiver de acordo com aquele problema, né? Essa é uma dúvida, assim, que as pessoas falam, mas pode ou não pode usar o agente do governo? Pode sim e, tipo, tá super tranquilo. Depois que você falou o agente, que é quem vai resolver aquele problema, tem que falar a ação. Então, o que vai ser feito? O que pode ser feito por aquele agente? A finalidade. Por que isso precisa ser feito? E o modo e meio, como isso pode ser feito. E, no fim, você vai colocar um detalhamento que é nada mais do que um aprofundamento daquilo que você falou. Falando umas coisinhas a mais, assim. Mas, assim, o que eu recomendo é que vocês tenham em mente, assim, esses 5 itens. Quando eu fui fazer minha prova do Enem, eu decorei, assim, agente, ação, finalidade, modo e meio e detalhamento. Agente, ação, finalidade, modo e meio e detalhamento. Eu fui com isso na minha cabeça, assim, e aí na hora eu fui lá colocando e deu tudo certo. Eu trouxe um modelo aqui de uma forma que você pode colocar as ideias. Então você pode colocar assim: para que tananã, urge que o tananã faça tal coisa por meio de tananã. Então você pode usar esse modelinho, né, que é super simples e que vai sanar tudo o que você precisa. E por fim, depois que você colocou esses 4, você coloca mais a parte do detalhamento, né? Que é falando um pouco mais sobre o que você propôs. Lu, pode passar, por favor. Agora a gente vai ver um exemplo de um parágrafo. Essa foi uma redação que tirou 1000 pontos. Então a nota máxima foi escrita pelo Lucas Felpe, que é um garotinho super fofo, que inclusive ele tem um canal no YouTube, se vocês quiserem assistir, ele dá várias dicas também. E essa foi a conclusão dele na redação de 2018, onde ele tirou nota 1000. Eu destaquei com as cores aí para vocês verem certinho. O roxinho é a finalidade, o azul é o agente, o verdinho é a ação e o rosa é o modo e meio. E o laranjinha é o detalhamento. Então, alguém quer ler também com a gente?
Se a Cal quiser ler de novo, ou se outra pessoa quiser ler. Eu acho que a Milena deveria ler. Falei. Ai, tá bom, vou Também ler. acho. Portanto, é misto. Nossa, não tô conseguindo enxergar direito. Peraí, vou virar o celular. Portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual, para a conscientização da população brasileira a respeito do problema. Urge que o Ministério de Educação e Cultura, MEC, crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes criadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Somente assim será possível combater de muitos dos utilizam a internet. Gente, agora não dá para ver porque tá o quadradinho. Eu não consigo enxergar. Ah, tudo bem, eu termino de ler então. Você parou na parte da internet, né? Isso. A passividade de muitos dos que utilizam a internet no país. Foi nessa parte? Foi, né? E, ademais, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Winston de 1984, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. Então ele termina assim. Esse tema dele foi um que foi sobre a manipulação de dados, manipulação dos usuários através dos dados, alguma coisa assim. Então, esse parágrafo tem várias coisas que a gente pode ver aqui. Primeiro, você pode ver que ele usa bastante o ponto final, a vírgula, tudo para poder deixar bem organizado o parágrafo dele, como o Luigi já tinha falado, né? E vamos ver. Então ele começa. Portanto, a Mr. Cristal tomou providência para amenizar o quadro atual. Beleza. Ele já contextualizou ali sobre o que ele estava falando antes, que ele acha que precisa amenizar esse quadro. E aí ele fala, para a conscientização da população brasileira a respeito do problema. Então, essa parte em roxinho foi a finalidade dele. Então, esse conectivo que ele usa aqui no começo, o para, ele é um conectivo que indica a finalidade. Você pode colocar o para, afim, entre outros conectivos que indicam finalidade. Então, para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, urge que o Ministério de Educação e Cultura, o MEC, então o agente dele é o Ministério de Educação e Cultura. O Ministério de Educação e Cultura é quem vai amenizar esse problema. E ele coloca entre parênteses aqui o MEC, porque o Ministério de Educação e Cultura, ele tem como sigla o MEC, e ele colocou para deixar, deixar enfatizado. Crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais. Então, a ação dele vai ser criar campanhas publicitárias nas redes sociais, e como ele vai fazer? Vai ser por meio das verbas governamentais. Então, você vê que ele coloca tudo o que precisa. Ele colocou a finalidade ali no começo, aí ele já coloca o agente, ele colocou o modo e-mail, que vai ser as verbas governamentais, e a ação que ele vai fazer, que é criar as campanhas publicitárias. Você vê que ele fez isso em 1, 2, 3, 4 linhas. Então, foi assim, ó. Você não precisa encher linguiça, sabe? Ficar falando coisas. Você pode só colocar. E tal a gente tem que fazer tal coisa, a fim de tal coisa e através de tal coisa. E depois ele começa a detalhar, né, que é toda essa parte que ele escreveu em laranja, falando um pouco mais sobre a proposta que ele colocou. E por fim, na parte que já está em pretinho aqui, ele faz uma coisa que é chamado de texto circular, ou seja, na argumentação dele, ele usou esse livro que chama 1984, do George Orwell, e no final do texto dele, ele cita de novo como forma de fechar o texto. Então, assim, você não precisa fazer isso no seu texto, obviamente, você pode só,
terminar ali do jeito que você achar melhor, mas para concluir as suas ideias, né? Mas isso é uma coisa que é muito legal e que os corretores acham bem legal também. É você recitar algo que você já tinha falado antes na sua argumentação para poder fechar o seu texto. Então, chama um fechamento circular, porque é exatamente o que você faz. Você usa um argumento no começo e no final você usa ele de novo. Então, a conclusão é isso, gente. É uma receitinha de bolo. Só vocês decorarem todos esses itens que precisa ter e vocês vão estar suave. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Ou você pode... Eu vi que o Fafá mandou uma pergunta ali sobre desenvolvimento. Se o Luiz quiser. Deixa eu ver. Não, se quiser complementar também, Gê, essa pergunta é assim, Fabrício, é relativo. A pergunta é muito relativa. Né? Por exemplo, o que é pequeno para o Enem? O que é pequeno para uma redação? Vamos reformular. O que é pequeno para um parágrafo de argumentação? 3 linhas. Fazer um parágrafo de 3 linhas para argumentação é pequeno, tá? Então, qual é o ideal? Pensando aqui, sei lá, seria entre 6 e 7 linhas um parágrafo de desenvolvimento, tá? 5 linhas no mínimo, tá? Então, pequeno. Agora, conclusão também seria negativo ser muito pequena. Por exemplo, se a gente colocar uma conclusão de 2 linhas, falando assim, para que finalidade, usar essas 2 linhas, usar essa receitinha, usar só isso, você com certeza vai ter ponto retirado, tá? Porque 2 linhas não é um parágrafo, tá? Um parágrafo são mais linhas que isso. Então, assim, em suma, tá? Supondo que a gente tem aí 30 linhas, cada parágrafo de 6, né, dependendo você pode dar prioridade para alguns outros que tenham 7 linhas, né? Mas todos os parágrafos têm que ir mais ou menos nessa ondulação entre 5 e 8 linhas no máximo, entendeu? Para você desenvolver. Tudo bem? A Milena tem uma pergunta. Ano passado a Mari comentou um pouco sobre o tópico frasal em cada parágrafo. Vocês podem explicar novamente? Eu não lembro muito bem. Em cada parágrafo, sim. Então, tópico frasal é muito importante, de verdade. O tópico frasal é uma maneira de explicar uma coisa que a gente já explicou aqui, só que é resumido num nome, que é o tema do parágrafo. Tá? O tópico frasal, ele tem influência na paragrafação, inclusive. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com tópico frasal? O parágrafo da tese tem um tópico frasal, que é o tema principal daquele parágrafo, que é a defesa do seu ponto de vista. Então, tudo que está escrito naquele parágrafo de introdução gira em torno da defesa do seu ponto de vista, tá? Ou do tema que você está querendo defender. Né? Eu disse 6 meia dúzia, mesma coisa. Tá? A mesma forma na conclusão. Tá? Tudo gira em torno do tópico frasal. E qual é o tópico frasal da conclusão? Ou seja, o que gira em torno, né? Por que aquele parágrafo está ali estruturado daquela maneira em contribuição de qual tema? Do tema de falar sobre finalidade, meio, ação e tudo isso que viram com a G. Tá? Por que é importante tópico frasal, além dessas coisas que são um pouquinho mais óbvias? Tá? Por quê? Porque geralmente a argumentação você pode usar mais de um parágrafo, diferentemente de introdução e conclusão. Introdução e conclusão não tem jeito, você tem que fazer aquilo em um parágrafo mesmo. Tá? Não tem sentido você fazer em mais de um. Tudo bem? Agora, argumentação você pode fazer em mais de um parágrafo. Por quê? Porque conclusão você só tem uma. Defesa de ponto de vista, você só tem uma. Se você só tem uma defesa de ponto de vista, esse é o tópico frasal. Você só tem um tópico frasal. Um tópico frasal só comporta um parágrafo. Tá? Então, Então, é nesse sentido que interfere o tópico frasal nos parágrafos, na divisão de parágrafo mesmo, tá? Então,
Só que a argumentação, você pode ter mais de um argumento, tá? Então, você tem mais de um tópico frasal. Se você tem mais de um tópico frasal, você tem que fazer mais de um parágrafo, tá? Já vou chegar aí, Cauane. Boa pergunta. Então, o que acontece? Se eu tiver dois argumentos, tá? Não sei se eu vou conseguir pensar em alguma coisa de cabeça aqui. Tá, já sei. Exemplo bem bobo. O tema é: as aulas de redação do cursinho Elza Soares são legais? Aí você vai falar, você vai defender seu ponto de vista. Você vai falar, não. Por que não? Porque o Luigi é chato e a G é chata. Tá? Então você tem dois argumentos. O Luigi é chato e a G é chata. Então você tem dois tópicos frasais. Você tem dois temas que você vai ter que discutir. Ou seja, a sua argumentação vai ter dois parágrafos. Tá? No primeiro parágrafo, você vai fazer introdução, tese e tudo mais. Vai falar lá que o aula de redação não é legal, porque o Luigi e a G são chatos. E aí, nos parágrafos de argumentação, você vai fazer um parágrafo falando sobre eu ser chato e outro parágrafo falando sobre a G ser chato. Tá? E aí você vai fazer a conclusão. Tá? Então a finalidade não, tem que expurgar o Luigi e a G do cursinho tal, por meio de uma ação popular dos alunos. Enfim, é isso, tá? Qual é o número ideal de parágrafos? Qual é o número ideal de parágrafos? A receita de bolo ideal é 1, 2 e 1. Tá? Que nem informação de futebol. 1 de introdução, 2 de... Tá? Agora, depende, tudo depende... Acho que cortou o que você falou. Você falou 1 de introdução, aí cortou. Pode ir. Tá, valeu. Tá, então é 1 parágrafo de introdução, 2 parágrafos de argumentação e 1 de conclusão. Tá? Essa é a formação ideal, que não tem erro. Tá? Agora, para onde isso pode variar? No máximo, 3 parágrafos de argumentação. Mas isso é bem difícil. Provavelmente, isso tem chance de dar ruim, ou tem chance de extrapolar o número de linha. Tá? E 1 parágrafo de argumentação só não é muito bom, porque o seu texto fica um pouco mal fundamentado. Fica um pouco incompleto. Tá? Então, o essencial são 2. Tudo bem? Tá, a gente já pode ir para as competências então, pessoal. Tudo bem? Se tem mais alguma dúvida? Beleza. Agora, discutido tudo isso, tudo que a gente falou que é importante, a gente vai... É claro que vocês acreditam na gente quando a gente fala que isso é importante, mas agora a gente vai provar que isso é realmente importante. Provar como? Pela metodologia de correção do Enem. Tá? Como ele é corrigido. Tá, então vamos lá para as 5 competências do Enem. Tá. Eu tenho muitas competências na redação. Então, sim, isso é bem tranquilo, tá? Parece que são várias listas, ó, lista, mas dá para entender, é bem simples, tudo bem? Vamos lá. Qual que é a primeira competência? Então, qual que é quando o corretor olhar para a sua prova, para a sua redação, o que ele vai avaliar primeiro, tá? É a norma culta, tá? Que é a primeira competência do Enem, que é a chamada domínio da escrita formal da língua portuguesa. Eu não vou ler tudo para vocês, até porque não tem necessidade, mas, de maneira geral, tá? 200 pontos, ele vai te dar 200 pontos nessa competência se você não tiver nenhum erro gramatical ou erro semântico, tá? Só em relação a isso, tá? Então, ó, até na descrição dos 200 pontos, tá falando, olha, ele demonstra excelente domínio da escrita formal da língua portuguesa, não tem, aliás, desvios gramaticais ou de convenções escritas serão somente aceitos como excepcionalidade e quando não caracterizam reincidência. Ou seja, se você
você não precisa fazer uma redação perfeita, tá? Mas se você errou uma coisinha ou outra, o corretor, e você não errou 2 vezes a mesma coisa, o corretor do Enem vai olhar aquilo como exceção e vai ainda te considerar ele vai te considerar você como uma pessoa que tem domínio da norma culta. Bom? Segunda competência, compreender o tema e não fugir do que é proposto. Tá? De maneira geral, sobre o que é essa competência? É sobre coerência. Tá? É sobre coerência e, na verdade, é inteiramente sobre coerência, na verdade, tá? Porque ele olha para você se você não fugiu do tema, ou seja, o texto fala, o tema é laranja e você fala sobre maçã, tá? E se você argumentou de uma forma consistente, tá? A partir de um repertório sociocultural reprodutivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo e argumentativo, tá? Então essa competência ela analisa 3 coisas: se você não fugiu do tema, se você é uma pessoa coerente e se você entendeu mesmo como que é a estrutura de um texto dissertativo e argumentativo, tá? Se você pôs tese, argumentação e propósito de intervenção. 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Tá? O que é isso? Coesão. Basicamente, isso aqui é coesão. Tá? Ou seja, ó, pode até ver na descrição dos 200 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma, lembra que eu falei de forma consistente, organizada, configurando a autoria, ou seja, configurando a autoria no sentido de você dar nome aos bois, no sentido de dizer as fontes, né, da onde vem aquilo que você está falando, de acordo com quem, em defesa de um ponto de vista. Tá? Então, isso aqui é coesão, tudo bem? Então, já deu para ver que, assim, coerência e coesão não é só fundamental para desenvolvimento, é para o texto inteiro, tá? Mas, pela natureza do que argumentar, coesão e coerência acaba sendo um pilar do desenvolvimento. 4. Tá? Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso aqui também é coesão, tá? Mas isso aqui é uma coesão analisada de uma maneira muito mais independente de todas as outras coisas do texto. Tá? Então eles estão olhando puramente a articulação do seu texto. Tá? Inclusive, eles analisam aí, que é uma coisa que não analisam, na 3, por exemplo, eles analisam aqui coesão vertical. Ou seja, o que é coesão vertical? Você tem coesão interna dentro do parágrafo, que é a relação entre as ideias dentro, e você também pode analisar a coesão a partir de uma visão mais afastada, que é do seu texto inteiro. Ou seja, a progressão temática que você está fazendo. Tá? Os parágrafos também têm que ter relação entre si. Eles têm que ter uma conexão entre si, por mais que o tópico que você esteja abordando mude. Tudo bem? Mas é muito importante você ter essa relação. Espera aí, gente, um minutinho. Tá. Hoje, você pode explicar a última parte, porque eu tenho que entregar um negócio para minha mãe aqui. Ah, eu posso, claro. Tá. Rapidinho. Foi mal. Ok, então, não, tudo bem. A quinta competência fala sobre respeito aos direitos humanos. Então, vamos ler o que configura 200 pontos, que é a pontuação máxima nessa competência. Ela fala: elabora muito bem proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Então, como você pode ver, essa parte ele fala bastante sobre a sua proposta de intervenção, que é aquela forma de resolver o problema. É muito importante que você respeite os direitos humanos na redação do Enem, sabe? Porque, gente, é o básico, né? Você não pode falar, tipo, a solução é matar todo mundo e o mundo vai ficar melhor. Tipo, você não pode fazer isso de jeito nenhum. Você tem que
sempre respeitar os direitos de todos os humanos. Você não pode falar nada que seja homofóbico, nada racista, nada que seja de origem machista. Você tem que respeitar a todos. E falando mais específico da proposta de intervenção, aqui você vê que ele fala, ela é detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão. Então, aqui entra aquela parte do detalhamento que eu falei, lembra? Que é um dos tópicos, um dos tópicos da proposta de intervenção, que você tem que detalhar bem como vai ser feito aquela ação. Relacionado ao tema, é o que o Luigi já falou, sobre não fugir do tema, gente, porque isso é um erro que muitas pessoas às vezes cometem, nem percebem, e que desconta ponto, sabe? Porque você tem que fazer um texto que ele seja coeso, ele faça sentido dentro dele e que ele não fique fugindo, falando de outras coisas que não tem nada a ver com o ponto que você realmente quer chegar, sabe? E articulada a discussão desenvolvida no texto. Então, aquilo está dentro do que você estava falando o tempo inteiro. Então, no final, você tem que ler o seu texto e falar, tipo, as ideias estão casando, as ideias estão em harmonia, sabe? Então, é muito, muito importante. Eu acho que o Luigi não votou ainda, mas... Então, vamos esperar ele. Voltei. Voltei votou. sim. Ah, tá. Votou. Então, Desculpa, viu, é isso, gente. A última competência. Respeitem todos os humanos. É muito importante. Pode ir, Lu? Opinha sou eu de novo. Então, a gente vai falar um pouco sobre... Nossa, ficou bem bugado, gente. Desculpa. Sobre o planejamento do texto. Então, vamos ver. Quando você recebe a sua folha de redação, você já vai lá, né? Abre na parte de redação para ver qual que é o tema, para você poder ir já pensando e tal. A primeira coisa que você faz, na hora que você pegar, você já vai lá ver o tema. Porque você não precisa nem escrever a redação ali, primeira coisa é escrever a redação. Você pode escrever depois, mas só para você ir pensando, sabe? Quando você for fazendo a prova, respondendo as questões. O planejamento de texto é uma parte muito importante que vai mostrar ao leitor que você tem organização e que você pensou no texto antes de fazer. Você não foi lá e escreveu qualquer coisa, assim, da sua cabeça. Você pensou no texto antes. Então, esse planejamento de texto é o que você vai fazer depois que você pegou a prova, viu a proposta, leu os textos motivadores. É importante falar, né, dos textos motivadores, que eles são uma inspiração para vocês. Eles são textos motivadores mesmo, são para te motivar a escrever um pouco sobre aquele assunto. Porque às vezes é um assunto que você não sabe nada sobre ele, caiu ali de paraquedas, você não sabe o que fazer, e você lê os textos motivadores para ter uma ideia, sabe? Sobre o que é aquilo, como é que acontece aquilo no Brasil e tal. Geralmente os textos motivadores ajudam muito, gente, muito mesmo. Então é muito importante você ler ele e ir grifando, assim, as partes que você acha importante. É óbvio, você não pode copiar o texto motivador, porque isso é plágio e você tem risco até de zerar a redação, então você só vai ler eles para ter motivação. Então você pegou a prova, leu a proposta, leu os textos motivadores, e agora, antes de começar a escrever, você vai fazer o seu planejamento de texto, você vai planejar o texto. Então o que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer um brainstorming. Um brainstorming é uma tempestade de ideias. Então você vai pegar um cantinho ali da folha, vai pegar o seu lápis e vai começar a anotar todas as suas ideias que vêm relacionadas àquele assunto. Então, se o assunto é, sei lá, carros de corrida, você vai pegar e vai falar tudo que vem na sua cabeça quando você pensa em carros de corrida. Então, você vai colocar lá troféu, ponto de partida, ponto de chegada, bandeira, tipo, tudo, tudo, tudo. Motorista, você vai colocar tudo para você poder organizar depois. Então, você foi lá, colocou tudo que vem na sua cabeça quando você pensa naquele tema. Aí depois você vai fazer a seleção das ideias que são pertinentes entre aquelas. Então, você colocou tudo que você sabe sobre aquilo, tudo que é relacionado sobre aquilo, e aí você vai selecionar o que pode ser pertinente ou não pertinente ao seu texto. Então, você vai pegar e vai falar, isso aqui é bom, eu posso usar isso aqui na introdução, isso aqui pode ser minha tese, isso aqui eu posso usar na minha argumentação. Você já vai pensando, entendeu? Você já conhece o formato de texto, então você já vai pensando que você pode usar em cada parte, e as ideias que não são pertinentes, você risca, apaga,
Porque não adianta também ficar enchendo linguiça e deixar o seu texto todo confuso, com muita informação e coisas que se contradizem, sabe? Então você vai lá e tira o que não é pertinente. E depois, tudo que sobrou das ideias que são pertinentes, você vai ordenar em sequência lógica. Então você vai pegar e falar, isso aqui pode vir aqui na introdução. Aí você já coloca lá, número 1. Isso aqui pode vir depois na parte da tese, número 2. Isso aqui vem no desenvolvimento, então número 3. E você já vai ordenando de acordo com a ordem mesmo que você vai usar aquelas ideias que estão ali. Para você saber, na hora de você escrever o texto, só vai olhando pá, e vai escrevendo e conectando as ideias. E por último, você vai revisar aquele seu planejamento, aquele seu plano. Você vai ver se aquelas ideias estão tendo clareza, harmonia e elas estão ordenadas, mostrando que você tem organização. Para quando o leitor, o corretor pegar o seu texto, eles verem que você pensou naquele texto, que você viu as ideias que melhor casavam, que você sabe do que você está falando, entendeu? Você sabe o que é aquilo, você não está inventando coisas. Você realmente sabe sobre o que você está defendendo ali. Então é muito, muito importante. E aí depois que você revisou, você pode começar a escrever seu texto. Aí você vai lá, pega lá, coloca introdução, aí já insere as ideias que você tinha sobre introdução. Aí terminou o primeiro parágrafo de introdução, vai para o parágrafo de desenvolvimento, aí fez o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo de desenvolvimento, e por último, a proposta de intervenção. É muito importante lembrar, gente, sempre separa em parágrafos, lembra de colocar ponto final, lembra de deixar aquele espacinho, lembra de colocar vírgula. Como o Luigi falou, a gente tem uma aula inteira sobre regras de acentuação, regras de pontuação, que, se eu não... Deixa eu ver aqui qual aula é a aula de redação 3. A gente já mandou no grupo, mas a gente pode mandar de novo. Então, assim, lá tem todas as regras que vocês precisam saber. E é questão de treino, sabe, gente? Redação é treino o tempo inteiro. Se você conseguir fazer uma redação por semana, uma redação a cada 2 semanas, se você fizer, tipo, uma redação por mês, o que dá pra você fazer, claro. Mas é muito importante treinar, porque não tem como fazer uma redação nota 1000 se você não treinar, se você fizer uma redação de primeira, assim, na hora que você chegar lá no Enem. Vocês podem fazer, podem escolher o tema que vocês acharem melhor, pesquisar na internet, e podem mandar pra gente, a gente vai deixar o nosso e-mail aqui, e manda pra gente corrigir, pra gente poder conversar e debater sobre o que vocês escreverem, entendeu? Porque você tem que treinar. Você fala, toda sexta-feira eu vou reservar 2 horinhas do meu tempo para poder treinar um tema de redação. Aí você vai lá, senta, pega uma garrafinha d'água, deixa do lado, coloca um cronômetro, assim, pra você saber quanto tempo você tá levando, sabe? E depois de terminar, manda pra gente corrigir, pra gente poder falar sobre isso. Mas treinem, porque redação é treino, gente. Pode passar, Lu. E agora, se o Lu quiser abrir o microfone dele também, você já tá aberto, mas a aula foi isso, gente. A gente queria agradecer por vocês terem vindo. A gente sabe que tá muito difícil estudar agora, no meio da quarentena. A gente não tem motivação, é muito, muito difícil. Então, muito obrigada por estarem aqui e por terem essa vontade de continuar, sabe? E conseguirem uma nota muito boa, que eu sei que vocês são super capazes, que vocês vão conseguir. Acredite no tempo das coisas, sabe? Como a gente colocou a mensagem aí. Cada coisa tem o seu tempo. Algumas pessoas demoram mais para pegar, outras pessoas pegam mais rápido. Mas vocês vão conseguir, sabe? Fiquem calmos, conversem com a gente, que vai dar tudo certo. Se o Lu quiser alguma coisa também, a gente tinha umas diquinhas para passar. Sim, também falando obrigado por comparecer à aula, por acreditarem na gente e em vocês mesmos, tá? De falarem, olha, não, eu tenho condições de tomar isso aqui. E, enfim, esse foi o grosso da aula, tá? Agora a gente vai passar algumas coisas que é mais um papo mais franco do que de coisas que a gente passa, né? A gente já passou por essa fase da redação, do vestibular. Coisas que são importantes para vocês terem noção, tá? Eu vou começar, então, uma que eu lembro agora de cabeça, é que se você não fizer o planejamento, esquece, você já começou errado, tá? De verdade.
Não vai dar certo, não dá certo você ler e pensar ali mais ou menos na sua cabeça e começar a escrever e ver no que dá. Não vai dar, tá? De verdade. Não faça isso. Não vai descer nenhum santo ali para te ajudar. É você e o texto. Você tem que fazer um planejamento e só você vai conseguir fazer. E a gente tem aula, inclusive, sobre como fazer esse planejamento, tá? Um modelinho de como fazer. É bem tosco, assim. Você separa lá, usa um cantinho lá do papel, não que tá as linhas do texto, né? Mas o papel ali que tá livre, né? E aí você coloca tese, argumentos e conclusão. Coloca a flechinha e você coloca o tópico frasal de cada um. Tá indo na tese, você fala, olha, defender tal ponto de vista, né? De falar assim, defender a reforma agrária, que nem voltando ao exemplo lá, né? E nos argumentos você vai colocar os dois tópicos frasais de cada argumento, né? E na conclusão você também vai colocar ali mais ou menos as ideias que você tem para aquela ordenação de ideias, né, de finalidade, agente, ação e tudo mais, tá? E se eu escrever tudo a lápis, né, e depois passar caneta? Não faça isso também. Isso toma muito tempo mesmo, e é desnecessário. O que vocês têm que treinar é aprender a escrever, a fazer o planejamento só com os tópicos frasais, e aí, claro, quando vocês tiverem um maior, com o treino, né, com o tempo, vocês tiverem um maior domínio de escrita e pontuação e tudo mais, vocês não precisam passar primeiro a lápis para depois a caneta. Vocês já vão saber articular as ideias e, enfim, e se guiar só a partir daquele planejamento. Mas tem que fazer. Muito, muito importante. Tá, peraí, tem uma pergunta aqui. Pode citar os autores dos textos motivadores? Pode, se o seu argumento for baseado nos textos motivadores. Aí sim. Tá. Poderiam dar mais opções da parte da conclusão? Tipo, quem na parte da gente, eu poderia substituir por qual palavra no lugar? Acho que dá para entender. Entendi. Você quer mais no sentido de exemplos. Isso, na verdade, quem manja mais é a G, né? Porque ela decorou os agentes da palavrinha. O agente, eu não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, Fafá. Se você quiser abrir o microfone e falar assim o que realmente é, mas essa parte do agente, você vai pegar e vai colocar. A Milena comentou, verdade. Lista de sinônimos ajuda muito. Nossa, sim, ajuda muito. Sempre que você. Gente, é porque, assim, você não pode pegar e ficar repetindo a mesma palavra o tempo inteiro, tipo, que vai mostrar que você não tem um conhecimento muito amplo de vocabulário, entendeu? Você tem que mostrar que você conhece o vocabulário da língua portuguesa e que você lê, que você sabe o que você está falando e que você tem domínio mesmo da língua portuguesa, entendeu? Então você tem que fazer uso de sinônimos sempre. Isso é muito fácil, gente. Tem um site que chama sinônimos.com. Então, quando você estiver escrevendo, se você vê que está repetindo uma palavra muito assim, por exemplo, o tema é reforma agrária e você está repetindo muito o termo reforma agrária. Isso quando você estiver estudando, né? Aí você vai lá no seu computador, no seu celular, enfim, onde der, até no... Enfim, sei lá. E você coloca lá, tipo, sinônimos de reforma agrária e pode aparecer lá, ou sinônimos de tal palavra e vai aparecer lá. É muito importante saber os sinônimos de palavras, muito, muito, muito. Que vai ajudar bastante. E voltando à pergunta do Fabrício sobre o agente, você vai colocar na parte do agente quem vai resolver aquele problema. E para você fazer isso, você também tem um site que se você colocar assim na internet, órgãos públicos, vai aparecer, tipo, o órgão de cada coisa, assim, que tem, tipo, qual que é o órgão que cuida do meio ambiente, qual o órgão que cuida do trânsito, qual órgão cuida da criança e do adolescente, qual órgão cuida da educação, tipo, tem tudo assim, gente. E aí vocês podem colocar lá, tipo, o Ministério
da Educação, Ministério do Meio Ambiente, Ministério, tananã. Tipo, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena pesquisar para vocês usarem, porque se vocês não tiverem um agente para fazer aquela ação, a sua conclusão vai ficar incompleta. Então, isso vale muito a pena pesquisar, sim. Isso também é muito importante para a erudição, né? Sim, eu não sei se eu sanei sua dúvida, Fafá. Se você quiser falar aí, se eu sanei ou não. Ou falar, tipo, refazer, não sei. Pode falar. A Cauane, usar os dados dos textos motivadores para provar minha tese é ok? Não é ok. Porque você vai estar copiando o que o texto motivador está falando, sabe? Então, você tem que trazer argumentos do seu repertório sociocultural, do que você sabe. Para você mostrar pro corretor que você sabe. Então, tipo, não é muito ok você copiar os dados que estão nos textos motivadores. Os textos motivadores é mais para você ter um panorama sobre o tema que foi proposto. Se a gente voltar aqui na lista de desenvolvimento, o texto de apoio está bem nas últimas colocações assim do que usar de argumentação, tá? Justamente porque pensando que a gente procura aqui na aula de redação se destacar, tá? Em relação aos outros alunos, enfim. Muita gente, vocês podem ter certeza, muita gente que, por exemplo, a gente vê, por exemplo, muita gente mais velha que vai prestar o Enem. Muita gente adulta que provavelmente não teve essa mesma preparação, infelizmente, que a gente, quando jovem, agora tem, tá? Porque, enfim, as instruções de educação mudaram com o tempo, né? Então, a gente, jovem, assim, a gente geralmente tem mais preparação ou tem mais acesso a essas coisas. Então, por exemplo, a galera que não tem muita noção, né, sobre tudo isso que a gente viu, muito provavelmente vai usar os textos de apoio, tá? Então, não usar os textos de apoio é uma maneira de se destacar, sabe? E de ter uma pontuação um pouco melhor, né? Comparativamente. Digo assim, então, nem pensar, sabe? Se vocês estão procurando alguma nota legal, texto de apoio esquece, tá? De verdade. Sim, e uma forma de vocês conseguirem, tipo, novos argumentos, de vocês terem o que falar e conseguirem também uma lista boa de palavras, de sinônimos, para conhecer bastante, é através da leitura sempre, gente. Ou, não apenas leitura, né? Contato com a cultura em geral. Você não precisa citar só livros, você pode citar um filme que tem a ver com aquilo, para você fazer uma analogia, você pode citar uma série também. Tanto que esse cara que tirou nota 1000, que a gente falou, ele citou Black Mirror e, tipo, tirou nota 1000. Então, sabe, Black Mirror é aquela série da Netflix. Então, tipo, ter sempre contato, tá sempre pesquisando, e a leitura é sempre muito importante para vocês conseguirem se familiarizarem com a norma culta e terem uma noção maior de palavras, assim, para vocês poderem usar na hora, para não ficar naquela mesmice, sabe? De um texto fraco, um texto que não é tão rico. Então, essa é uma dica, assim, de ouro, que vale muito a pena sempre estar em contato com a nossa cultura. Seja a cultura pop, seja a nossa cultura literária, enfim. Sim, nossa, a gente tem tipo, textos clássicos, assim, nota 1000, que usam filmes populares que são muito interessantes. Já vi redação nota 1000 que usa Gossip Girl, aquela série Gossip Girl, que não é uma série tipo uau, intelectual, é uma série normal, tipo, uma série que você assiste quando está em casa, sábado, enfim, para se divertir mesmo. O pessoal usa essa série. Já vi redação nota 1000 que usa Clube da Luta, genial também, tá? Black Mirror é muito cotado, é muito bem cotado para você usar argumentação também. Tá? Pulp Fiction, filme da década de 90 também, já vi também. Então, assim, você pode usar
qualquer coisa, de verdade, tá? Já vi os textos, texto literário que não necessariamente estão na lista da FUVEST ou do Enem, de também já vi os que tem, né, dentro da obra. Então, assim, tem que prestar muita atenção nisso e vocês têm que começar, né, e eu acho que isso é doloroso, né? Assim, a preparação para você fazer redação é doloroso, mas é aquela coisa de treino fácil, desculpa, treino difícil, jogo fácil, tá? Por quê? Porque eu sei que dá medo de fazer redação porque ele não segue, pelo menos no primeiro momento para vocês, nenhum modelinho que vocês não sentem bem suportados assim quando vão fazer redação. E eu entendo esse sentimento, de verdade, tá? Até porque eu lembro das minhas sensações nas minhas primeiras aulas de redação, assim, no sentido de, assim, você olha para aquelas 30 linhas em branco e você fala, nossa, lascou, tipo, é uma coisa completamente livre, mas não é. Redação é receitinha de bolo, de verdade, tá? Com o tempo vocês vão perceber que é que nem montar a mesma peça de Lego, tá? Vocês vão perceber isso. Não é nada livre, tá? É tudo, na verdade, é tudo bem direcionadinho, tá? Vocês vão perceber que quando vocês pegarem bem a estrutura, tá? E vocês realmente levarem a sério, ir em busca de informação, tá? E não é assim uma coisa que você vai fazer antes da redação, como eu já disse, é uma coisa com o tempo que você vai ter que fazer, é um comprometimento que você que está no salão, você vai ter que começar a se comprometer, é ir atrás de informação cotidianamente. Então, vamos lá, tem as coisas, eu vou dar algumas dicas, tá, de informação. Algumas coisas, infelizmente, tem que assinar, outras não, tá? Então, eu vou passar primeiro as que não. Site do G1, tá? E no site do G1 é muito importante ver todas as notícias para vocês entenderem o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tá? O site do G1 da Globo é de graça. E tem o podcast do G1, que não lembro o nome da música, mas ela é muito boa, que chama O Assunto, que também é muito importante, tá? Escutar esse podcast quando tá lavando louça, passando roupa, sei lá, olhando para o teto, muito importante, tá? Outros, tem um chamado xadrez verbal, tá? Que tem no Spotify, mas tem no próprio site do xadrez verbal, que é de graça, tá? Xadrez verbal mesmo, xadrez o jogo verbal de verbo, tá? Que fala muito sobre política internacional, ou seja, eles dão uma rodada no planeta, assim, ó, contando as notícias do mundo, e tem também o plantão coronavírus, tá? Bom, gente, tem um plantão coronavírus que, se vocês conhecem o Átila, aquele cara que é dono também do canal do Nerdologia, que ele é biólogo, ele tem pós-doutorado em virologia, tá? Enfim, chegou o momento dele, né? Então, assim, tem o plantão coronavírus com ele, que é sensacional, tá? Os podcasts têm, tipo, 3, 4 horas de duração. Não é para você ouvir tudo de uma vez, tá? Mas de louça em louça, você consegue ouvir tudo, né? Enfim. Então, assim, vocês têm que ter esse comprometimento, né? Se quiser assinar um jornal, assine. Não é caro, tá? O Estadão e Folha não são caros, né? Vou trazer para vocês, mas eu descobri que não estão mais à disposição, mas que podem voltar. Tem a do Estadão Educa, que é de graça para o pessoal universitário e para vocês, né? Que é o Estadão de graça, né? Mas aí você tem que cumprir algumas metas e tudo mais, né? E também eu descobri ontem que a Folha também está fazendo algo parecido, tá? Nessa questão de motivação para vocês estudarem. Tem que ler, tá? De verdade, não pode deixar de ler. Você tem alguma dica aí, Gê? Então, a gente já falou nesse. Então, uma dica muito boa que eu acho é
você ir para a prova com o seu tempo planejado, assim. Tipo, a prova, eu não tenho certeza, mas acho que são 5 horas. Então, você ir lá e falar, eu vou deixar 4 horas para responder todas as 90 questões e 1 hora para fazer a redação. Ou, claro, isso pode variar, né, de pessoa para pessoa, mas a gente indica que vocês não levem tanto tempo na redação, porque 90 questões é muita coisa para ler e é muito cansativo. A gente já fez essas provas, tipo, mais de uma vez, e a gente sabe como é bem cansativo fazer. Chega uma hora que dá uma dor de cabeça, não consegue pensar mais nada. Então, vai para a prova com o seu tempo planejado, sabe? Eu vou deixar tempo X para eu trabalhar na minha redação e tempo Y para eu trabalhar nas minhas questões. Isso é muito, muito importante. E quando você estiver treinando em casa, fazendo o seu texto, tenta cronometrar quanto tempo você está levando para escrever. Tipo, bem tranquilo mesmo. Se der mais de 2 horas, tudo bem, mas isso é uma coisa que você vai aperfeiçoando, entendeu? Na primeira vez que você escreveu, deu 2 horas. Aí na segunda vez, deu 1 hora e 40. Aí você vê que já melhorou 20 minutos ali. Aí depois você vê mais uma vez e você escreveu em 1 hora e 20. Ou seja, já tá num tempo muito bom. Assim, entre 1 hora, 1 hora e meia, assim, no máximo, acho que é um tempo ok para você fazer É o a sua ideal. redação. Sim, então tenta se planejar, sabe? Para você chegar no dia confiante, falando, eu tenho tudo planejado, eu sei como é que eu vou fazer isso, e só fazer, sabe? Isso. E uma outra coisa que a gente queria falar, eu acho que já deu, né? Meio-dia e 30, gente. Se alguém quiser sair, tudo bem. Mas se quiserem ficar também, eu não tenho nada para fazer agora, então a gente quer falar sobre os conectivos. Que os conectivos são são as palavrinhas que vocês vão usar para fazer a transição entre parágrafos ou entre períodos. É muito importante pesquisar sobre os conectivos. Tem várias listas assim na internet. Você coloca conectivos, vai aparecer uma lista assim na parte das imagens, falando de vários conectivos que você pode usar. Conectivos que indicam ideia de contraposição, ideia de afirmação, ideia de continuidade, várias coisas assim, ideia de finalidade, que são muito úteis, muito, muito úteis. Então, os conectivos, eles vão ajudar o seu texto a ficar mais coerente e mais coeso também, para ficar bem organizadinho. Deixa eu ver. Tem mais alguma dica? Eu acho que era isso que eu queria falar, dicas. Ô Mari, a gente não tem a sua, mas a gente tem a de. Eu peguei a de um amigo meu, na verdade. Mas pode mandar a sua. Ou a Milena também podem mandar. Tá? A gente chegou a fazer um material sobre, mas eu acho que a gente poderia melhorar a apostila de conectivo. Tá? Enfim, eu acho que só tem mais um comentário para fechar mesmo, que é a proposta de redação que a gente vai propor para vocês, tá? Como eu disse, eu sei que dá um certo medinho de dar o primeiro passo. A Alô? redação, o Enem vai chegar. Oi? Eu acho que cortou. Não sei se cortou só pra mim ou pra todo mundo. Aonde que cortou? Eu posso repetir. Você começou a falar primeiro passo, tanana. Ah, tá, travou. Tudo bem. Tá. Então, como eu disse, o primeiro passo pode ser dar um pouco de medo, né, de fazer a redação e tudo mais. Você vai olhar para aquelas 30 linhas em branco, você vai ficar meio, né, meio receoso, mas assim, eu juro que é que nem entrar na piscina, né? Quanto mais você entra e fica lá e mais água, né, chega no seu corpo, mais tranquilo fica, tá? Então tem que treinar. Não adianta ficar só na teoria de verdade. Se vocês ficarem na teoria, vocês podem ter certeza que vai dar problema na hora que vocês fazerem a redação. Tem que treinar, tem que ter a consciência de que vocês vão errar muito e vocês não são competentes por isso, tá? Vocês vão errar muito porque é assim com todo mundo erra muito, todo mundo continua errando muito, tá? Mas esse é o único jeito de você atingir o mais perto do ideal, tá? Então, a gente
vai trazer para vocês, a gente trouxe, na verdade, a proposta de redação, a gente vai mandar o PDF depois, só tá, aqui é só a folha da proposta, tá? Que é do Enem de 2016, que é a intolerância religiosa no Brasil, tá? Vocês, claro, que não vai ser igual a redação normal, porque vocês vão ter tempo para pesquisar e vão ter tempo para fazer, e é isso mesmo, vocês vão gastar um monte de tempo mesmo para fazer essa primeira e a segunda, terceira, para vocês conseguirem chegar lá na frente e fazer em relativamente pouco tempo mesmo, tá? Então, podem gastar bastante tempo fazendo, pensando, mandando os parágrafos para a gente, tá? Mas, por enquanto, claro que a gente sabe que a gente não vai ter redações perfeitas e tudo mais, mas tem coisas, tá? Que a gente vai exigir de vocês que são coisas estruturais, tá? Então, coisas que vocês precisam pegar assim desde já para ir para, né, para conseguir realmente fazer uma redação de certa argumentativa, né? Lembrar da tese, do argumento, da conclusão, tentar fazer esse esforço de tudo bem. Vocês vão ter o de coerência, vão ter de coesão, provavelmente vão ter o de gramatical, isso acontece todo mundo. Mas se atentem-se a fazer essa estrutura. A estrutura é muito importante, tá? De fazer. Não se esqueçam da tese, não se esqueçam de separar em parágrafo, não se esqueçam dessas coisas que são essenciais, que são muito importantes para dar o primeiro passo, tá? A gente espera a redação de todos vocês, tá? Vocês podem escrever no papel mesmo, né? Eu pelo menos acho melhor escrever no papel e escanear, dá para escanear pelo celular, ou tirar uma foto, né, uma foto que esteja bem claro, que a gente só corrigir por ali, né? Eu pelo menos gosto de corrigir no Paint, né? Que só ir marcando as coisas, e a gente vai corrigindo os critérios do Enem mesmo, tá? Então assim, não deixem de fazer, não fiquem com vergonha por fazer textos ruins, tá? Porque assim, é assim mesmo, tudo bem? Enfim, a gente vai ficar muito feliz de vocês estarem tentando, é muito mais admirável, de verdade. A gente não está esperando textos, nossa, maravilhoso, não. Sabe, é para treinar mesmo, aqui é para errar, tá? Acho que é isso, meu último comentário. Tá? Você tem mais algum último comentário, Ju? A última coisa é que eu deixei o nosso e-mail no chat, redação@gmail.com. Na verdade, é redacão@gmail.com, porque não tem o cedilha nem o acento. Mas aí vocês podem enviar as suas redações lá. Como o Luiz falou, é uma pequena atividade, assim, para vocês darem o primeiro passo para treinar essa redação sobre intolerância religiosa. A gente vai mandar o PDF lá para vocês terem propostas, textos motivadores e tal. E vocês fazem e a gente pode, não sei, um prazo de 1, 2 semanas, assim. Fiquem à vontade para escrever e enviar quando der para vocês, porque a gente sabe, né, que acho que 2 semanas é bom, né? Então é isso, gente. Enviem aí e aí a gente vai, eu e o Luigi vamos ler e vamos enviar para vocês um feedback, assim, falando o que pode melhorar, o que foi muito bom. E é isso. Além dessa proposta, sim, a gente também vai passar uma lista de conteúdos, uma lista com todos os conteúdos que foram abordados no primeiro semestre, para vocês terem um controle, assim, sabe, do que já foi falado. E é isso. A gente espera que e do que vocês virá continuem também, né? Isso. E a gente espera que vocês continuem estudando e que não desistam e que conversem com a gente se precisar de qualquer coisa. A gente tá aqui pra isso, sabe? Todo mundo tá passando, né, por uma situação muito, muito complicada, mas a gente tá aqui pra apoiar um ao outro.